Bom, vamos voltar a Brasília agora, julgamento sendo retomado nesta manhã. Ministro Herman Benjamin, relator, então já falando. Estão abraçadas ao mérito, mas de toda sorte eu faço uma introdução separada dessas preliminares apenas para destacar o esforço dos eminentes advogados e logo em seguida começo a leitura do meu voto no mérito, onde essas preliminares serão tratadas em cada ponto específico em que elas se encaixam. Tem uma preliminar ainda, né, Carolina Bahia? A quinta preliminar das delações da Odebrecht, né? É fundamental essa preliminar, e o ministro já deixou claro ontem que ela estava grudada no mérito. Então ele vai já apresentar o voto dele. Tudo indica que ele vai rejeitar essa preliminar, quer dizer, esse debate a respeito da retirada das informações da Odebrecht, ele não vai aceitar isso, ele quer utilizar essas informações e já vai apresentar o seu voto. Vamos dar sequência. Vamos continuar acompanhando. Ministro Herman Benjamin, ministro relator. Apenas uma vez, porque aqui o que está em jogo não é a figura, a pessoa do professor Michel Temer ou da ex-presidente Dilma Rousseff, mas os cargos que ocupam. Portanto, aqui o requerido Michel Temer sustenta, aspas, ter havido abuso dos poderes instrutórios do juiz com a busca ex officio de fontes de prova não requeridas pelas partes, o que se deu em particular com base em vazamentos ilegais de delações premiadas, fecho aspas. Alega que, aspas, os abusos praticados no exercício dos poderes instrutórios pelo relator da ação de investigação judicial eleitoral, além de revelar comprometimento de sua imparcialidade, em atenção ao quanto disposto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, resultam na inadmissibilidade dessas provas, dada a sua ilicitude, fecho aspas. A requerida Dilma Rousseff, é a primeira vez que eu estou mencionando a requerida, portanto, aqui faço menção expressa ao nome da presidente Dilma Rousseff, por sua vez sustenta que teria ocorrido aspas, inaceitável atropelo procedimental a partir do dia 23 de fevereiro de 2017, fecha aspas, quando o, aspas, eminente ministro relator decidiu por colher novos depoimentos como testemunhas de juízo, tendo como fundamento decisório e aí entre aspas, no próprio texto, vazamentos seletivos. E continua, publicados pela mídia escrita, fecho aspas. Afirma que teria ocorrido uma, aspas, verdadeira inversão de papéis. A acusação deixou de ser feita pelos representantes. Os fatos acusatórios passaram a ser afirmados exclusivamente por criminosos confessos e colaboradores premiados, ouvidos como testemunhas de juízo, sem que houvesse clara e precisa delimitação pelo eminente ministro relator sobre quais fatos seriam investigados e em que tais fatos poderiam configurar abuso de poder político ou econômico, fecho aspas. A requerida argumenta também que, aspas, o atropelo procedimental consolidou-se no indeferimento da quase totalidade dos requerimentos feitos pela defesa de Dilma Rousseff e na negativa de produção de provas que estariam aptas a fulminar as falsas acusações lançadas pelos criminosos confessos e colaboradores premiados do grupo Odebrecht, exclamação, fecho aspas. Ambos os requeridos, ao final, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da prova concernente à atuação da empresa Odebrecht
e seu consequente desentranhamento dos autos, sob o argumento de que ocorreu cesseamento de defesa. Esta preliminar está vinculada à seguinte: Ministro Herman Benjamin, ministro relator. Que é a ilicitude da prova referente ao Odebrecht por se originar em vazamento de colaboração premiada. E também a quinta e esta sexta preliminares estão relacionadas com a sétima. Com o quê? Com a sétima, que é ampliação objetiva da demanda em relação a ilícitos narrados pela Odebrecht. São 3 preliminares que eu aqui introduzo para depois encaixá-las no mérito e, ao fazê-lo, trago essas preliminares separadamente, embora elas não possam se dissociar. Mas nós vamos fazer um apartamento dessas preliminares para decidir o alcance da delimitação da demanda? Aqui o que eu estou dizendo é que essas preliminares se confundem com o mérito. Sim, porque elas estão imbricadas com o mérito, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ao passarmos ao mérito, eu penso que para passarmos ao mérito... Uma discussão agora, Carolina Bahia, entre os ministros Herman Benjamin e Edmar Gonzaga Neto, né? Exatamente, e Edmar Gonzaga, ele quer discutir cada uma das preliminares, porque o ministro Herman Benjamin já colocou 2 preliminares que estavam faltando nessa mesma análise e grudadas ao mérito, como ele mesmo disse, e ele e Edmar Gonzaga quer analisar preliminar por preliminar. Para o nosso ouvinte entender, por que é importante esta fase? Porque é nesta fase que a defesa espera conseguir separar as informações dos delatores do processo, o que tornaria mais fácil para levar adiante a tese da absolvição da chapa. Tá, bom, antes do intervalo, deixa eu só ouvir o que está dizendo o ministro Gilmar Mendes. Se fosse possível, mas não é, ele tá mediando separar estas preliminares. Ele está mediando esse impasse, né, Carolina? Mas como elas dizem respeito à própria prova, como que eu posso analisá-las de maneira estanque sem analisar as provas? Sim. É isso. Não, presidente, eu não percebi com clareza o que é comum em mim. A exposição do eminente ministro Herman Benjamin. Essas questões relativas aos poderes instrutórios do juiz, Napoleão Filho, alegadamente ultrapassantes do objeto do pedido. Isso é o mérito? O que eu estou dizendo é que, para se analisar quais provas foram utilizadas pelo relator no seu pensamento, no seu julgamento, eu tenho que ler o voto de mérito. Eu entendi perfeitamente. Porque, por exemplo, vamos dar uma hipótese. E eu sei que esta é uma das questões que foram levantadas e todos nós sabemos. Angra 3, Belo Monte. Podem vir os advogados aqui e dizer: isto não está associado são fatos que vão além daquilo descrito na petição inicial. Pois não. Muito bem. Pois bem, isso qual o destino que eu vou dar como relator a essas provas que eventualmente tenham sido coletadas? É isso que eu estou dizendo. Não, eu posso simplesmente dizer, estou dizendo o que vou dizer. O ministro Herman Benjamin está sustentando que ele quer apresentar o voto dele, o seu relatório, com o voto, considerando todas as provas que foram coletadas. Depois, os ministros decidem sobre a preliminar das delações da Odebrecht. É uma discussão técnica, mas que já nos deixa claro o posicionamento e como devem se posicionar agora nos próximos lances, tanto o ministro Edmar Gonzaga, que é um dos ministros indicados agora por último pelo presidente Michel Temer, e também o ministro, agora que está falando, o Napoleão Nunes Maia, que é o primeiro a votar depois do ministro relator e de quem se tem toda uma expectativa a respeito de um pedido de vista. Por aí a gente já vai tendo uma ideia de como o julgamento será conduzido a partir de agora.